noite a todos. São 6 horas com mais 4 minutos em Belo Horizonte. Começa agora pela Itatiaia a reunião da turma do bate-bola. Um oferecimento Cicobi Credicom. Maquininha se pague. Se é do Cicobi Credicom, tem dinheiro de volta na sua cota capital. Nova safra. Preço baixo é tradição. Saudali, carne suína com muito mais sabor. Experimente e comprove. O programa de hoje destaca: Cruzeiro a caminho da Argentina. Arrascaeta fica em BH. América esquece a atuação no Rio e mira o líder no sábado. Galo levanta o astral para jogo de 6 pontos contra o Flamengo. Brasil vence o Canadá e se recupera no Mundial de Vôlei. 19 graus e 6 décimos, a temperatura nesse momento em BH e região metropolitana. Chove, 91% a umidade relativa do ar. A turma do bate-bola volta já. Segunda-feira, dia do debate dos comentaristas do esporte da Itatiaia. Temos aqui reunidos o Léo Figueiredo, Júnior Brasil e o Cadu Doné. Vamos comentar Botafogo 1, América 0, Cruzeiro 0, Atlético 0. Para você que nos assiste, estamos no Facebook da Rádio Itatiaia em uma live ao vivo. Por isso eu disse para você que nos assiste, facebook.com/Rádio Itatiaia, a live ao vivo para você ver essas caras aqui. Por isso do tá Júnior Brasil, assim. Do Cadu e do Léo Figueiredo, que começa agora, Léo. Botafogo 1, América 0. Boa noite, Léo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cadu. Boa noite, Júnior. Ainda bem que eu passei perfume, né? Já diria o poeta. Salve, salve pra turma, em especial aí do Facebook. Ô, Bruno, o jogo do América, e todo mundo sabe o quanto eu gosto do América, né? Mas o jogo do América foram 90 minutos que eu perdi da minha vida e não recupero mais nesse domingo. Porque tanto o América quanto o Botafogo colaboraram muito, até pro meu relógio, e você viu que eu te mostrei, o meu relógio mandou: pare e respire 1 minuto para relaxar. Porque o Apple Watch manda esse trem. De tão nervoso que eu fiquei, Bruno, porque foi irritante a apresentação do América. Foi a pior sob o comando do Adilson. E não por culpa do Adilson, não. Por culpa dos jogadores. O Carlinhos errou tudo que tentou. O Rui... Pior do que contra o Ceará, você achou? Pior, Cadu, pior. Sabe? Mas foi assim, foi muito ruim, foi abaixo da crítica. E numa sucessão de erros e uma dificuldade depois que o Botafogo achou o gol, porque o resultado mais justo para o jogo seria os dois ter perdido. Como isso é impossível, o Botafogo conseguiu achar o gol lá do Rodrigo Lindoso, dividindo lá com o Matheus Ferraz, e ficou nisso. Para colaborar, Bruno, sério, para irritar bem o torcedor americano, a expulsão do Luan no final do jogo. O Luan, que é um cara experiente, o Luan foi bater boca com o Gilson, ex-jogador do América, estava no banco de reservas. E aí o Rodrigo Raposo estava pitando o jogo e expulsou os dois. Se o juiz expulsar cada jogador que jurar um ao outro, falar, você vai ver que se aqui dentro de campo, não vão parar. Então foi muito ruim, nada que preocupe demais ao América, mas é preciso aprender com os erros. E os jogadores que tecnicamente foram muito mal no jogo não podem repetir uma atuação como essa. Passa a régua ali, borracha, apaga, vira o disco, porque esse jogo contra o Botafogo... Chega, silêncio. O América começou a rodada a 6 pontos da zona de rebaixamento e está terminando a rodada a 5 pontos da zona de rebaixamento. Quando você chega nessa altura do campeonato, 25 rodadas praticadas, você precisa sintonizar bastante na tabela de classificação para você tentar entender um pouco do que acontece. O Léo Figueiredo comentou aqui técnica e taticamente, o América não existiu no jogo de ontem no Rio contra o Botafogo. Dos males, o menor, o estrago foi mínimo na tabela de classificação. Ele estava a 6 pontos da zona de rebaixamento, agora está a 5, o que não quer dizer que o alerta tenha que estar ligado, porque vem aí o São Paulo, vem aí o Corinthians e vem aí o Atlético, times que estão na prateleira de cima do Campeonato Brasileiro nesse momento. Baquer, eleita a melhor cerveja Pilsen do Brasil, orgulho de ser mineira, artesanal e independente. Visite o Parque Cervejeiro Baquer. Júnior Brasil e o 0-0 do clássico. Te deu sono, Júnior? Boa noite. Não chegou a tanto não, viu? Porque é clássico, viu, Júnior? Porque é clássico.
com alguma responsabilidade, diga-se de passagem, até muito grande, viu? É porque o jogo do Léo foi 11 da manhã também. Então também, o Léo acordou mais cedo e tal, teve problema lá com a Rafa que não deixou ele dormir. Grande abraço, Bruno, Léo, Cadu, amigos da live. Ô Bruno, primeiro o seguinte, o jogo foi ruim, não foi um jogo bom, isso uma unanimidade, todo mundo falou isso. Observações, começar pelo lado do Atlético, porque todos nós, a gente já vem falando há algum tempo e há muito tempo, não é possível essa saída de bola do Vitor, é tenebrosa, é um horror, dá chance para o adversário fazer gol e ninguém corrige isso, não sei se o preparador de goleiro corrige, se o Thiago Largue vê, se o presidente vê, que não é possível, ninguém vê isso, que nada está mudando e ontem foi uma catástrofe, conseguiu piorar o que já estava ruim. O Thiago Largue, ele cada dia escolhe um para entrar, você não cria alternativa, aquele cara, um dia é o Terans, outro dia é o Tomás Andrade, precisa ter um pouquinho de uma definição para que haja um pouco de coerência, isso o Mano tem muito bem. Ontem nas redes sociais da Itatiaia, quando a gente fazia o fim de jogo da nossa jornada esportiva, para você e o Cadu, nós comentávamos isso, o Thiago Largue foi bastante criticado pelo torcedor, justamente nas substituições, na apatia do time no segundo tempo e nas substituições. Ele não tem uma sequência com o atleta. Exato, cada dia aparece um, aí você busca quem não estava jogando, tá treinando bem. Eu entendo que você tem que estar buscando o máximo de um conjunto e credenciando aquele jogador para que ele saiba devidamente aquilo que ele vai estar fazendo. Então, um dia Tomás, um dia Terans, precisa de uma definição quanto a isso, porque o próprio jogador já entra com insegurança, sabendo que ele tem que provar naquele jogo, talvez a continuidade dele na equipe em termos de oportunidade. No segundo tempo, um time displicente, um time desinteressado, o Atlético foi displicente sim, não há a menor dúvida, em alguns momentos até covarde, porque no segundo tempo o Cruzeiro teve 7 chances e o Atlético teve apenas uma oportunidade no segundo tempo, isso é pouco, nós falamos muito sobre isso, e no primeiro tempo o Atlético teve até ligeiramente melhor que o Cruzeiro, foi um primeiro tempo que o Atlético criou alternativas, aí a gente chega no Casares, meu Deus do céu, não tem alguém para bater na mesa e falar, Casares, meu filho, é banco para você, não tem condição, o rapaz com essa negligência toda, esse desinteresse, essa pouca produtividade, a gente vivendo de um DVD do Casares, editando aí com 1 minuto, 1 minuto e meio, você sabe qual que é a diferença do Casares pro Renan Oliveira? O sotaque, só isso, porque tá se transformando num Renan Oliveira com grife, que você fica sempre vai, tá virando um foguete molhado na hora que você precisa, ele não Renan faz Oliveira a é mais diferença. comportado assim também, né? Não, aí até muda, eu não tô nem falando de comportamento, mas serve Renan também, Oliveira viu, Cadu? é o Casares sem sotaque que foi na igreja. É um bad e o bozinho, né? O Ricardo Oliveira também, olha, tudo bem que a bola não chegou, mas o jogador tem que buscar participar mais do jogo e mais. Não é possível toda entrevista do Thiago Largue, ele sempre com muitos dedos, ele nunca parece que enxerga o jogo, o que está acontecendo. Ele tem que enxergar as deficiências e não é demérito falar, não deu certo, o outro foi melhor, aconteceu isso, porque mostra que ele quer acertar. Ele tem esse papo de só dentro de... Não! Mostra o que está acontecendo. A gente cobrava de Levi Coupe que as entrevistas dele antigamente não eram condizentes com o jogo e depois ele evoluiu. As entrevistas do Levi ficaram muito legais porque ele falava o que estava acontecendo. E o Largue, um cara dessa nova geração, ficar tentando enxergar o que não é o que aconteceu. Pelo lado do Cruzeiro, um time reserva, só o Thiago Neves no segundo tempo. Acho que o Cruzeiro sai por cima porque um empate era sim um bom resultado, não há a menor dúvida, muitas deficiências nas laterais do Bruno Silva, mas foi um time ligado, um time com raça, um time que no segundo tempo foi melhor que o Atlético, não há a menor dúvida, e quando não tinha técnica, ia na vontade, pecou muito na finalização, pecou, mas entendo que esse time reserva do Cruzeiro, mesmo com muitos problemas, tendo o Romero muito bem, fez o jogo da superação, Bruno. Boa noite, Cadu Doné. Boa noite, Bruno Azevedo, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, ouvintes da turma do bate-bola. Quando num clássico um time titular enfrenta um reserva, muitas vezes é criado aquele discurso, Léo, Júnior, de que a obrigação de um dos grandes, né, que está com o time titular, é de ganhar o jogo. Eu normalmente não gosto desse discurso, não. Acho que é simplório, o jogo tem muitas nuances. Você colocar nesses termos, assim, obrigação de ganhar num clássico, por mais que um esteja com o time reserva, eu acho muito superficial. Só que ontem, o que incomodou no Atlético não foi simplesmente o resultado. Poderia ter empatado. Agora, gente, a forma de jogar
principalmente ali no segundo tempo, sem dar assim uma centelha de esperança, sabe, para a torcida no jogo, sem assim o mínimo de dinamismo, de fluência, de criatividade, de ambição, sabe? Então eu acho que o que pegou foi simplesmente, ou principalmente, essa forma de jogar. Porque esse discurso foi criado um pouco ontem, né? Um exagero, vocês estão exagerando, é clássico, empatou. Tudo bem, eu pelo menos não estou aqui falando do resultado, sei que o Júnior não, o Léo não e muita gente não. Mas, cara, você enfrentando um time reserva, totalmente reserva do Cruzeiro ali, você tinha que mostrar uma fagulha, sabe? Uma coisa ali no segundo tempo, um pouco mais. Então, acho que assim, o jogo tecnicamente não foi realmente bom, empate, o Cruzeiro está empatando demais, não sobe na tabela. Mas para nós aqui do futebol mineiro, para as torcidas, ficou um clima assim, muito mais positivo para o Cruzeiro, né? Porque o time totalmente reserva, conseguiu arrancar o empate e esteve mais próximo da vitória ali no segundo tempo. Eu acho que o Atlético tinha a obrigação de ter mostrado mais. Se tivesse empatado por 0-0, mas no segundo tempo tivesse dado um calor, mostrado alguma coisa ali, vá lá. Mas do jeito que foi, eu acho que o jogo em si, se a gente for analisar estritamente o jogo, a mensagem que passou para a torcida do Atlético ontem, a mensagem que foi passada, não foi muito animadora, não. É claro que eu também não quero pegar um jogo só e começar a destruir tudo aqui, porque na próxima rodada pode jogar bem. Esse time do Thiago Largue tem momentos interessantes de toque de bola, de sistema de jogo ali, em outras partidas, mas ontem, exclusivamente ontem, eu achei muito pobres, Bruno. Contra o segundo tempo, contra o seu maior rival, o time todo reserva, eu acho que o Atlético tinha que ter passado mais. E nós falamos muito do Casares ontem, eu e o Júnior. Eu depois, chegando em casa, revi o jogo, boa parte do jogo, aquele compacto de 1 hora que rola ali no Sport TV e tal. O Casares, gente, a partida em geral dele foi ruim, mas se você pegar um lance aos 40, um aos 41 e um aos 44, 3 lances praticamente seguidos no final do jogo, que ele entrega a bola para o contra-ataque do Cruzeiro, os 2 primeiros foram no campo de ataque, mas ele armou o contra-ataque do Cruzeiro. Um deles, por exemplo, só não foi para frente porque o Thiago Neves errou o passe. E o último desses lances, que foi aos 44, foi no campo de defesa. Cara, num espaço curtíssimo, 3 minutos, assim, 4 minutos, ele entregou a bola 3 vezes seguidas para o Cruzeiro, mas numa displicência, numa moleza em campo. Então, realmente, ontem, o Vitor na saída de bola, embora nessas ironias do futebol, o Vitor tirando a saída de bola foi o melhor em campo do Atlético, né? E talvez até o melhor em campo do jogo. Aquela defesa do Marcelo Hermes, o chute do Murilo, tudo mais. Agora, com o pé foi ridículo, né? Ele estava entregando a bola toda hora no pé dos jogadores do Cruzeiro. Agora, o Casares, 3 lances, cara, assim, seguidos no final do jogo, muito representativo isso, assim, com uma moleza. Então, eu acho que a torcida tem razão em ficar chateada, em ficar um pouco nervosa mesmo com o cara, porque num clássico você... Não tô nem falando do jogo inteiro, gente. Tá com preguiça, olha o tape assim, tá com preguiça igual o Casares, tá meio com sono, vê só os últimos 5, 6 minutos do jogo ali, que você vai ver o cara entregando a bola toda hora. E sobre o nível técnico, que realmente foi muito ruim, aí além do Casares, desses erros do Vitor, o Emerson ontem cometeu uns 2, 3 erros assim, muito chamativos também, de gestos técnicos muito ruins, né? Vai tirar a bola, fura, vai dar um passe assim pro lado e erra feio. Agora, no Cruzeiro também, o Bruno Silva, o Mancoejo e os 2 laterais, vou te falar, viu? Tecnicamente também com alguns ofensivamente erros. Erraram todos os cruzamentos. E eu acho, Júnior, que se a gente for pegar... Tem gente que vai tentar relativizar o fato de jogar com o time reserva. Não vamos tapar o sol com a peneira, gente. Se a gente pegar só o setor dos meias, o Bruno Silva foi o Robinho, não jogou nada, errou tudo. O Mancoejo foi o Thiago Neves, que até entrou depois. E o David foi o Arrascaeta. Imagina o Cruzeiro com esses 3, gente. Trocando por 3 caras que não jogaram nada. Robinho, Mancoejo e Arrascaeta. Trocando por Bruno Silva, que não jogou nada. Mancoejo, que não jogou nada. E o David, que jogou nada, errando menos assim do que os outros 2, mas discreto. Então, assim, é claro que o time do Cruzeiro ia ser muito melhor. Fora os 2 laterais. O Edilson é 500 vezes melhor do que o Ezequiel.
1000 vezes. Ô Cadu, você citava aí o tanto de empate do Cruzeiro no campeonato. O Cruzeiro tem 10 empates, junto com a Chapecoense, são as equipes que mais empataram. Para fechar, Léo Figueiredo, você esteve no jogo do América pela manhã. Pelo que disse o Cadu, pelo que disse o Júnior Brasil, então eu vou te fazer a seguinte pergunta: você perdeu tempo assistindo o clássico? Quase isso. Eu não perdi assistindo porque eu estava ouvindo os meus amigos e a competente transmissão e os comentários do Júnior e do Cadu. Mas eu assino embaixo do que eles colocaram aqui. É a mesma opinião que eu tenho. Fiquei assustado com o conformismo do Atlético em empatar com o time reserva do Cruzeiro. Eu sou de uma geração onde, independentemente do elenco do Cruzeiro ser melhor do que o do Atlético, que independentemente do Cruzeiro colocar o time reserva devidamente, porque tem a Libertadores na quarta-feira, o Atlético não podia se conformar com o 0-0. Acho que o Cadu foi muito feliz não é muito forte falar, o Atlético tem a obrigação de ganhar. Não tem obrigação, mas ele deveria se portar como? Colocar isso para os seus atletas, olha, temos que ganhar dos caras e tudo. E para o Cruzeiro, Bruno, foi ótimo, poupou o time inteiro, não perdeu o clássico, não irritou a sua torcida, conseguiu o exato oposto do que o Atlético conseguiu. Saiu com moral. E olha que o Atlético não teve jogo. Era pro time do Atlético voar, porque alguns jogadores do Cruzeiro que estavam em campo têm participado com o time titular e tudo. Era até fisicamente pro Atlético mostrar mais. Preocupa a falta de ambição, mais uma perfeita, viu, Cadu? Falta de ambição do Atlético num jogo desse tamanho. E pro Cruzeiro, vamos falar a verdade, por mais que corre um risco, porque se sai pro Boca, se sai pro Palmeiras, que pode acontecer, seria o pior cenário pro Cruzeiro, vai ficar muito distante para correr atrás do brasileiro. Mas qualquer time queria estar fazendo essa escolha que o Cruzeiro está fazendo agora. 6h36. Ô Bruno, se a gente for montar, quase todo mundo joga no 4-2-3 no futebol brasileiro, né? A gente fala trio de meias, os 3 armadores. A gente montar um trio de meias com o Mancoejo, o Casares. A gente pode escolher mais um aí. Rapaz, vai ser uma sonolência, vai ser tipo uma melatonina, assim, não, entendeu? Põe o Felipe Melo ali, pra ir dar um pouquinho de sangue. Aí o Felipe Melo vai bater nos dois. Isso que eu ia falar, ele no mesmo time. Olha aqui, obrigado aos comentaristas da Itatiaia, Cadu Doné, a gente volta no Bastidores às 8. Tamo junto. Júnior Brasil e Léo Figueiredo na live da Itatiaia no Facebook, o Carlos Roberto, Marcelo Leco, Flávio Santos, Renato Ferreira, Antônio Augusto, Marcos Cardeal, Alexandre Souza, Adriano Amaral, Dora Rezende, Patrícia Viana, entre outros. Obrigado, estamos bombando lá no facebook.com/Rádio Itatiaia e também no FM 95,7, no AM 610. É a turma do bate-bola, a gente volta já. Essa turma é quente, mexe com a gente. Bate, 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 bate bola.